Olá! Bora mergulhar numa ideia que é, no mínimo, provocadora. A tese de hoje sugere que uma doutrina teológica super complexa, a Santíssima Trindade, pode ser, quem diria, a chave para a gente entender não só a ascensão, mas também a crise de sentido que a civilização ocidental vive hoje. Pois é, a grande questão que vai guiar nossa análise é exatamente essa. Será que esse mistério antigo é só uma curiosidade teológica lá do passado? Ou será que ele funcionou como uma peça fundamental que, uma vez que a gente tirou do lugar, abalou a estrutura toda? Vamos investigar isso. Então, para começar, vamos direto ao coração do argumento. A ideia aqui é bem ousada e ela tenta conectar séculos de filosofia e teologia usando uma única e poderosa imagem. E a tese é basicamente essa. A fonte que estamos analisando defende que a Trindade funcionou como uma âncora transcendental. Pensa nisso, um ponto fixo, fora do mundo, que dava sentido e ordem para tudo aqui dentro. E a rejeição dessa âncora, segundo esse argumento, não foi só um detalhe, foi o estopim de um verdadeiro colapso do sentido que a gente talvez sinta até hoje. Mas tá, de onde veio essa doutrina tão complicada? Com certeza não foi algo que apareceu do dia para a noite. Pelo contrário, foi o resultado de um esforço intelectual gigantesco, uma verdadeira batalha que durou séculos para tentar definir algo que parecia desafiar a própria lógica humana. Certo? Vamos organizar as ideias. A gente pode pensar nesse esforço todo em duas grandes etapas. Primeiro, lá na era patrística, os chamados pais da igreja se concentraram em definir o que era a Trindade, sabe? Em achar as palavras certas para o dogma. E aí, séculos depois, na era escolástica, o foco mudou para explicar como essa ideia funcionava de um ponto de vista lógico. Para definir o que, eles tiveram que ser cirúrgicos com a linguagem e foram buscar no grego os termos que precisavam. Eles estabeleceram que Deus tem uma única ousia, ou seja, uma única essência, uma natureza divina, que se manifesta em três hipostases, que seriam as três pessoas distintas. Era o jeito que eles encontraram de afirmar que Deus é um e três ao mesmo tempo. E aqui está o pulo do gato. Isso não era um jogo de palavras ou um exercício intelectual vazio. Para esses pensadores, a coisa era muito, mas muito mais séria. A lógica da própria salvação da humanidade dependia de acertar essa definição. Era uma questão com consequências para eles eternas. E é aqui que tudo se conecta, numa área da teologia chamada soteriologia, que é o estudo da salvação. O argumento deles era bem direto. Se o Filho não fosse totalmente divino, se ele não compartilhasse da mesmíssima ousia do Pai, ele não teria poder para salvar a humanidade. Ou seja, a Trindade era para eles o alicerce de tudo. Avançando um bocado no tempo, a gente chega na era escolástica. E aí entra em cena o gigante Tomás de Aquino. O que ele fez foi pegar o sistema lógico de Aristóteles e aplicar a esse mistério. Ele argumentou que as três pessoas se distinguem não pela essência, que é a mesma, mas pela relação que uma tem com a outra. Ele chamou isso de oposição relativa. Foi o ponto mais alto da tentativa de usar a razão a serviço da fé. Agora, a parte mais dramática dessa história. Segundo a fonte, é o que acontece quando essa âncora é cortada. A modernidade chegou com sua confiança total na razão pura. Olhou para esse paradoxo trinitário e, bom, não gostou nem um pouco do que viu. O que se seguiu foi um verdadeiro efeito dominó. Primeiro, o racionalismo moderno chegou e descartou a Trindade como ilógica. Ok, isso abriu caminho para o deísmo, aquela ideia de um Deus que é tipo um relojoeiro, cria o universo, dá corda e depois vai embora. Sem um Deus pessoal na jogada, o passo seguinte foi o panteísmo, onde Deus e a natureza viram a mesma coisa. E no fim dessa linha, o niilismo, o colapso total do sentido, porque a base de tudo tinha sumido. O filósofo Eric Voegelin teve uma sacada genial sobre isso. Ele disse que essa perda toda criou um vácuo. Aquele impulso humano por um propósito, por algo maior, não desapareceu. Ele só mudou de endereço. Em vez de buscar o céu, as pessoas começaram a tentar construir o paraíso aqui na Terra, através de utopias políticas, o que, historicamente, muitas vezes deu muito errado. E essa mudança toda não ficou só no mundo das ideias, não. Ela desceu para o mundo real e, segundo o argumento, alterou completamente a nossa noção de moralidade, de propósito e até do lugar do ser humano no universo. Acabou criando duas visões de mundo que são praticamente opostas. Se Deus sai do centro do palco, alguém tem que entrar no lugar, certo? E quem entrou, adivinha? A própria humanidade. É aí que surge o antropocentrismo, a crença de que o ser humano é a medida de todas as coisas, a fonte dos seus próprios valores, do seu próprio sentido. Esse quadro aqui
deixa a diferença gritante, lado a lado. De um lado, na ordem que a fonte chama de trinitária, o valor vem de Deus, o objetivo é ir além do mundo material, a transcendência, e a virtude principal é a latreia, a adoração. Do outro lado, na ordem humanista, o valor vem do próprio eu, o objetivo é a realização aqui e agora, e a virtude central passa a ser a filauteia, o amor próprio. E só para a gente entender bem esses dois termos gregos, filauteia, nesse contexto, não é uma autoestima saudável, tá? É um amor próprio egoísta, desordenado, aquela coisa do eu em primeiro lugar sempre. Já a latreia é o movimento contrário. É um serviço, uma adoração, que tira o foco de si mesmo e o coloca em Deus. Então, no fim das contas, qual é a grande conclusão dessa análise? O que a gente tira dessa ideia da Trindade como uma âncora que se perdeu? A conclusão da fonte é que, talvez, o erro tenha sido encarar a Trindade como um quebra-cabeça que a nossa razão precisava resolver. A proposta aqui é outra. A função dela não era ser entendida, mas ser aceita como um mistério que, a partir daí, funcionava como a própria estrutura que dava ordem e sentido para a realidade, para a moralidade, para tudo. E essa citação final amarra tudo perfeitamente. A Trindade é apresentada aqui não como um problema lógico, mas como uma verdade a ser vivida. Uma verdade que, segundo o argumento, teria o poder de ordenar tudo, desde o pensamento de uma pessoa até o destino de toda uma civilização. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta bem séria para os nossos dias. Se essa tese estiver certa, se essa âncora transcendental realmente se foi, a questão que fica é: o que ou quem está no lugar dela hoje? Fica aí a reflexão.